E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista, e hoje vamos conversar aqui sobre monoteísmo e politeísmo. Bom, monoteísmo é a doutrina da crença num só Deus, e politeísmo é o inverso, né? É a doutrina da crença em vários deuses. Partindo desse ponto, nós devemos observar que o cristianismo, que se coloca como monoteísta, é simplesmente um absurdo total, né? Porque de monoteísmo não tem nada. Por exemplo, sociedades antigas, né, como era a grega, né, eles eram politeístas, porque eles acreditavam num panteão de deuses, né, de várias divindades, onde o deus máximo era Zeus, deus do trovão. Era o todo-poderoso, e abaixo dele havia uma hierarquia de outros deuses, diversos tipos de poder. Isso aí é o panteão da mitologia grega, que os religiosos, cristãos, aceitam como mitologia, né? Mas quando se fala na religião deles, eles já pregam como se verdade fosse. Que na realidade não passa também de mitologia. A religião cristã é tão mitológica como qualquer outra religião. Não tem caráter nenhum de verdade. Pode ter verdade filosófica, moral, outra história, mas não verdade histórica, nem sequer verdade objetiva, né? As verdades religiosas sempre são no campo da mitologia e da moral. Então o que ocorre? Assim como na sociedade dos gregos, né, existia essa estrutura politeísta, no cristianismo não é diferente. Não é diferente. Já começamos pela questão da trindade, né, divina, que diz que existem três aspectos na divindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia é muito clara, os evangelhos são muito claros, em afirmar que são três pessoas distintas, apesar de fazerem parte de um único corpo. Seria o mesmo que você dissesse, né, que um corpo de bombeiros, que tem várias pessoas ali no corpo de bombeiros, né, mas é a mesma coisa que você afirmasse que todas as pessoas são a mesma, que é absurdo. Elas apenas têm as mesmas ideologias, a mesma proposta, e se comportam até de forma parecida, por causa do regulamento. Então as roupas são parecidas, é uma militarização, né? O corpo de bombeiros, como a polícia militar, tudo que é marcial militar, significa que é um corpo de atividades regulamentadas, repetitivas, tem padrões, tem centralização, né, de poder. É uma cadeia de comando, né, que vem descendo e de cima partem as leis, os regulamentos dessa corporação. Seria absurdo você dizer que o coronel e o sargento são a mesma pessoa. Não são. Apesar de fazerem parte do mesmo corpo de ideias, né? Então a Bíblia é bem clara, né? Os evangelhos são bem claros em afirmar que essas três pessoas da Trindade são distintas. O Pai é um Deus todo-poderoso que concentra o poder e a autoridade. Existe alguém abaixo que é o Filho, que é Jesus Cristo, né? Nós estamos falando aqui de cristianismo. E o Espírito Santo também é uma pessoa. Não é uma força, como muitos querem afirmar. Os pentecostais, né, que caem rolando pelo chão e dizem que receberam o Espírito Santo, falando um monte de bobagem. Isso não é Espírito Santo coisa nenhuma. O Espírito Santo é uma pessoa. Foi esse que apareceu lá supostamente para Maria, anunciando, né,
o nascimento de Jesus Cristo. E daí Maria apareceu grávida. Uma pessoa. Então, é bem claro, né, para quem estuda um pouco de história do cristianismo, né, como o cristianismo foi criado por Constantino, no Concílio de Nicéia, onde ali foram reorganizados todos os livros canônicos. Alguns foram retirados, né, considerados como apócrifos ou como não interessantes para a doutrina que estava sendo criada ali. Então é bem claro que, né, a Trindade ela é uma figura universal. O três está em tudo praticamente na natureza, né? Por isso que sempre foi tão reverenciado, por isso que tem aquele formato piramidal, né, que é tão valorizado, foi tão valorizado na religião egípcia e em outras religiões também, em outras culturas. A pirâmide parece ser um formato, né, que evoca uma questão religiosa. Por quê? Porque ali tem aqueles 3 ângulos retos. Então é a questão do princípio positivo, pai, princípio negativo, mãe, e princípio neutro, filho. Isso também é contemplado na sexualidade, né, como princípio macho, fêmea. Aí surge um terceiro princípio neutro, que é o filho, né, que é a prole. Né. Essa questão é contemplada na própria física, através da eletricidade, né, tendo o positivo como sendo a carga, né, o negativo, onde não tem carga, e o neutro, que é o próprio condutor, o fio. Então isso é uma verdade que está na própria natureza, que foi, digamos assim, convertida numa questão mística, né, uma questão religiosa. Que os antigos já observavam esse poder do número 3. Né? Até mesmo do ponto de vista da divisão celular, né, quando ocorre uma fecundação, primeiro você tem o espermatozoide e o óvulo. 2. Quando eles se unem, uma coisa diferente ocorre. Cria-se uma célula-ovo, né? Vira um terceiro elemento. Então vocês vejam a importância do 3. Tem também na música, né, o princípio da melodia, harmonia e ritmo. Tem a questão na própria retórica, né, que é a questão de você fazer uma tese, depois ter uma antítese, e aí você ter uma síntese. Então são vários aspectos, né, que você encontra o 3 na natureza. Muito bem. A religião cristã, porque as religiões antigas, por exemplo, como a egípcia, contemplava o masculino, o feminino e o neutro. Né? O pai, a mãe e o filho. Era um princípio masculino, um princípio feminino, né? E o princípio que surgia desses dois. O filho, né? Que é a criança, né? Que não é sexuado a princípio. Né? Que é, digamos assim, um livro aberto. Até que se construa uma personalidade, a criança é neutra. Né? Então tem esses 3 princípios. Então na religião egípcia havia Osíris, que era o deus maior, que era o pai, havia a mãe, que era Ísis, e havia Horus. Lá na Índia, aí muito anterior até a Bíblia, tem o Bhagavad Gita, os Vedas, são imemoriais, não se tem ideia de quando foi escrito aquilo. São compêndios de uma filosofia profunda. E os deuses principais ali são Brahma, que é o deus superior, Shiva e Vishnu. Brahma é o grande pai. Vishnu é o que mantém, né, um aspecto feminino. E Shiva é o grande destruidor. Então, existe sempre esses elementos: positivo, negativo e neutro, masculino, feminino e o princípio neutro, que seria o filho, o que surge desses 3. Aí me vem o cristianismo, né,
por ser uma doutrina misógina, né? Porque os homens da igreja, na Idade Média, a mulher era considerado inferior, o aspecto feminino era meio que banido da vida intelectual, da política e da religião. A mulher não tinha vez. Existia, inclusive, essa misoginia surgia, inclusive, de homossexualismo. Né? Muito homossexualismo na igreja. O que fez a construção da própria igreja romana não permitiu o casamento, né? Provocar o celibato, que não tem nenhum princípio bíblico, né? Que é um princípio puramente inventado dentro da instituição chamada Igreja Romana. Então a Igreja Católica também, por ter esse ódio pelas mulheres, essa repulsa pelas mulheres, porque geralmente as mulheres não tinham acesso à educação, à cultura como os homens tinham. Mesmo na vida política, as mulheres sempre foram de segundo plano, né? Eram massa de manejo, eram procriadoras, não tinham vez, não tinham voz, eram consideradas inferiores intelectualmente. E por não ter acesso também à cultura e à informação, acabavam sendo relegadas em segundo plano. Ou objetos sexuais. Porque quem mandava sempre era o rei, quem mandava sempre era o patriarca. Né? E o cristianismo, ele é de base patriarcal. Essas sociedades patriarcais, né, muitas das vezes, esses grandes reis, né, esses grandes líderes, como eles só se casavam por interesse político, não havia relações amorosas entre homem e mulher nas classes altas. Havia muito homossexualismo, que fazia com que as mulheres sempre fossem colocadas em segundo plano ou servissem apenas como paredeiras. Tem até uma história dos samurais, tem um escritor que uma vez estudou a história dos samurais, né, a vida íntima dos samurais, e descobriu que muitos deles eram homossexuais. Né, porque naquelas épocas, como o casamento era uma instituição política, né, as pessoas se casavam para unir reinos, para unir fortunas, para unir poder, clãs. Esses grandes homens como os samurais, eles temiam se relacionar com mulheres que não tinham o mesmo código de honra deles. Eles podiam ser assassinados por essas mulheres. Né? Então muitos, né, optavam por relações homossexuais, o que era, segundo esse historiador, era algo comum e tolerado no meio deles. Então o amor, né, na antiguidade, era mais para as classes baixas. Né? Romance. Porque nas classes altas a preocupação, né, não era amor. Era casamento por interesse. Inclusive dizem, né, que até mesmo o beijo, né, antigamente, no passado, o beijo é relativamente o beijo no romance, né, o beijo na boca. Né, é recente. Porque na antiguidade era muito comum as pessoas terem os dentes podres. Né, e as bocas fediam, cheias de bactérias e dentes podres. Então não era comum o beijo no passado. Né? O beijo foi sendo convencionado, né? A partir do momento que houve saúde bucal, a partir do momento que a ciência veio e trouxe mais saúde bucal às pessoas. Né? Aí as pessoas começaram a ter mais essa cultura do beijo na boca. Que na antiguidade não era muito comum, era desagradável. Agora, parem e pensem, né? Esses monges, né? Esses monges políticos que construíram o cristianismo, eles exatamente tiraram o aspecto feminino da Trindade. Porque o que era pai, mãe, filho, se tornou pai, filho e Espírito Santo. Se tirou o aspecto feminino. Mesmo porque no surgimento do cristianismo, a igreja era totalmente misógina, né? Como eu já falei. E o princípio do judaísmo é misógino. O princípio da religião e da fé hebraica, apesar dos hebreus não contemplarem muito esse aspecto de trindade, mesmo porque eles não aceitam a figura de Cristo, mas eles aceitam que ainda está por vir, né? O Messias. Mas os judeus sempre foram, a cultura judaico-cristã é misógina na sua essência. Porque a hierarquia é a seguinte: Deus, né? Abaixo Jesus, abaixo o homem e abaixo a mulher. Então, Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é a cabeça do homem
e o homem é a cabeça da mulher. Porque foi descendo, né? Um foi saindo do outro. Como a mulher não é original, né? Ela saiu do homem, ela deve respeito à autoridade do homem. O homem tem autoridade sobre a mulher. E a Bíblia não aceita que a mulher tenha autoridade sobre homens. Portanto, essas igrejas, né, novas aí, né, que colocam a mulher como pastora, é absurdo isso, né? Isso é antibíblico. Que a mulher, exatamente, existem várias proibições, né, da mulher fazer parte de reuniões religiosas na Bíblia, por exemplo, por causa da menstruação. Né? Porque a mulher, pela teologia bíblica, ela é uma amaldiçoada, ela que destruiu o Éden, né? Ela que foi tirar o homem daquela perfeição, né? E por isso ela foi obrigada a procriar, a engravidar, né? A ter dores no parto. Tudo isso é teologia bíblica, judaico-cristã. Então a mulher foi amaldiçoada por Deus, né? A sofrer as dores do parto, né? A engravidar e a menstruar quando não engravidasse, por castigo. Essa é a ideia, né? Bíblica básica, teológica básica. Então a mulher não pode ser cabeça de homem, nem cabeça de igreja, pela lei judaico-cristã. Mas se ignora tudo isso. O próprio Jesus não constituiu apóstolo mulher, apóstola, né? Ele era homem com 12 escolhidos, né? Homens. Não existe nada na Bíblia que diga que Jesus permitia ou que tenha dado autoridade a alguma mulher. Autoridade religiosa. Então o que ocorre? Esse aspecto de renegar a mulher, de colocar a mulher como subproduto do homem, como uma espécie de complemento, né? Ou auxiliar ao homem, né? Isso está impregnado na religião desde o princípio, né? E o cristianismo, por isso, né, retirou a figura da mulher dessa trindade. Ou seja, ficou Pai, Filho e Espírito Santo. Se retirou a figura feminina. Então eu quero dizer que se o cristianismo tem essas três pessoas, né, e já o próprio Cristo na Bíblia ele afirma que ele não é Deus, porque se alguém tiver algum texto onde Jesus afirma que é Deus, eu ainda não vi. Pelo contrário, existe uma infinidade de textos, muitos mesmo, muitas passagens, onde ele afirma que alguém enviou ele, né, e que ele não fala por ele, mas por alguém que o enviou. Ou seja, ele é um mensageiro. Inclusive tem aquela passagem onde ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, para você chegar numa outra pessoa que é Deus, Pai, você tem que passar por ele. Então ele é um mensageiro, né? Seria louco quem considerasse que o mensageiro é o próprio rei. Essa figura do mensageiro, né? O rei escreve uma mensagem e manda um mensageiro para outra nação, para outra tribo, para outra clã, ou para outro reino lá para levar essa mensagem, né? Seria louco quem achasse que esse mensageiro é o próprio rei. Ele carrega a mensagem do rei, mas não é o rei. De forma idêntica, né? Jesus, ele não afirma em nenhum momento que ele é Deus. Ele afirma que ele é um mensageiro de Deus. E ele fala, há um que está acima de mim, né? Há um que me enviou. Então é bem claro isso, né? E ele ora, inclusive, né, para esse Deus. Como seria possível ele orar para ele mesmo? Né? Então é muita contradição. Então a pessoa de Jesus é uma, a pessoa de Jeová, ou de Pai, ou de Deus é outra, e a pessoa do Espírito Santo é outra. Então isso não é monoteísmo. A ideia de monoteísmo é apenas uma ideia falsa, né? Colocada como se Deus fosse único para centralizar poder, para controlar e para facilitar, né? É preguiça mental, porque os líderes eles sabiam que seria muito complicado, como sempre foi no passado, lidar com vários deuses, quando eles queriam controlar, né? Através da centralização de poder e de doutrinação, através do medo, do terror. Então como você faria isso com vários deuses? Deuses com várias personalidades diferentes, alguns bons, alguns maus, com poderes diferentes. Então foi mais interessante falar em onisciência, onipresença, né? Poder absoluto,
Foi muito simples criar essa ideia, né? Entretanto, o texto não fala isso, né? E a doutrina não fala isso. Demonstra muito claramente que existia ali, né, no conceito dos judeus, dos cristãos, né, mais dos cristãos, estou falando aqui de cristianismo, conceito de pai, né, grande pai, alguma força centralizadora, poderosa. Jesus, que era o filho, um mensageiro, assim como existe uma infinidade de anjos. Existe a figura também de Satanás, que é um Deus poderoso, né? As pessoas não aceitam chamar ele de Deus, mas ele tem vários poderes que Deus tem. Assim como Jesus tem vários poderes, né? Assim como os anjos também têm poderes. Então é uma hierarquia, né? Tem passagem na Bíblia que fala que Deus fez uma reunião no céu, que estavam lá vários anjos, inclusive Satanás. Isso são vários deuses, isso é um panteão de deuses, assim como era da mitologia grega. Não tem diferença. Só se trocou os nomes, né? Que lá na mitologia grega era Zeus. Lá também havia Hermes, né? O mensageiro dos deuses, aquele deus que é representado com asas nos sapatos, né? Que era capaz de trazer as mensagens de Deus, de Zeus para o homem, né? Que é uma espécie de um Jesus, né? E Jesus também tem essa questão de levitar, né? De andar sobre as águas, de subir aos céus, assim como Hermes tinha essa capacidade de voar, né? Por causa dos sapatos mágicos. Então, eu queria aqui demonstrar isso, né? Que o monoteísmo é uma farsa dentro do cristianismo. A própria Bíblia, né, tem passagens na Gênesis, né, onde o texto está errado, a tradução está errada, né, porque no hebraico é falado logo nas primeiras linhas da Bíblia, a Bíblia hebraica, nos originais, e no princípio Elohim pairava sobre as águas, né, e Elohim é uma palavra hebraica plural, né? Ela não é singular. Portanto, o certo seria traduzir: no princípio o espírito dos deuses pairava por sobre as águas. Aí já muda totalmente de figura, né? Um simples erro de tradução muda todo o contexto da coisa. Já não se tem mais monoteísmo, nem Deus absoluto, mas deuses. Isso é confirmado também no Éden, né? Na questão do Éden, quando Deus afirma que agora o homem é como nós, conhecendo sobre o bem e o mal. Então, o texto é bem contraditório, né, com relação ao cristianismo ser monoteísta. Não é monoteísta, nem mesmo o judaísmo é monoteísta. É politeísta. Tem várias divindades envolvidas. Tem passagem, inclusive, em que a Bíblia afirma que Deus fez uma reunião no céu, onde estavam várias categorias de anjos, inclusive Satanás, né? As pessoas costumam dizer que o diabo não pode estar na presença de Deus. E o anjo caído, Satanás, estava lá na reunião no céu. Isso é interessante. Então, eu acho que já para mim já está mais do que demonstrado. O cristianismo é uma farsa enquanto monoteísta, doutrina monoteísta. Até mesmo o próprio judaísmo, né? O judaísmo também trabalha com uma hierarquia de divindades. Então, além do cristianismo ser uma mentira, como se propõe, né, a ser uma verdade, né? E todas as questões bíblicas são uma verdade, uma realidade, assim como esse aspecto é uma farsa, né, porque a mitologia cristã é a mesma da mitologia grega e de outras mitologias. São mitologias. A estrutura é mitológica. Não tem nada de real, né? É simbólico. Conto de fadas, né? Para passar uma moral. Não se pode considerar a Bíblia do ponto de vista literal, nem histórico, porque existem várias contradições. Muito menos científico, que alguns querem defender que a Bíblia é correta cientificamente. Não é. Tem vários erros, várias contradições. Mas isso aí já é assunto para um outro vídeo. Então gostaria de finalizar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.